Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cruzeiro Cabuloso. Hoje, para a alegria de muitos torcedores, o Matheus Pereira decide não assinar o contrato com o Zenit. Já estava tudo decidido, porém 15 minutos antes do tempo dado, ele decidiu não assinar. E nós vamos saber o porquê dele não ter assinado com os nossos amigos de Os Donos da Bola. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Cruzeiro e bora para o vídeo. Antes do confronto, o elenco do Cruzeiro quase perdeu uma das suas principais estrelas nesta semana. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar no Brasil. Então, assim, a minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida, mas infelizmente não aconteceu. Só que essa saída para a Europa quase aconteceu. No finalzinho da janela, o Zenit fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo camisa 10. Nesta quinta, Matheus treinou parcialmente na Toca da Raposa, saiu para fazer exames médicos em uma clínica e no finalzinho da tarde decidiu permanecer no Cruzeiro. Agora, os olhos de Minas estão virados para a resposta do MP10 em campo na semifinal. 90 minutos decisivos antes da finalíssima do Campeonato Mineiro. Se o torcedor aprovou ou não o fico do Matheus, eu imagino que deva dar mais pessoas que estão felizes com o fico dele. Vamos abrir agora, então, já que você sugere. Então vamos abrir, que abra aí YouTube, e a gente vai colocar. Você, torcedor do Cruzeiro, está feliz com a permanência dele ou você acha que ele deveria ter saído ou não? Enfim. Eu discordo, eu tinha nessa aí. Calma, aí agora eu vou dar os argumentos. Calma, não. Eu vou dar os argumentos. Então, o que eu falo é que ele aumentou a cobrança para si. E essa cobrança também, ela vai ser maior para a gestão do Cruzeiro. Eu acho que na história, se a gente for discutir a história que foi se montando, eu acho que cabe culpas, tá bom? Culpas para todos os lados. Na gestão tem culpa, na questão do Matheus também ele pode ser apontado como culpado para não ter batido o martelo da forma que foi. O Thiago vai trazer para a gente os valores astronômicos que ficariam nas mãos do Cruzeiro para essa negociação do Matheus. Então eu tenho certeza que dentro da gestão do Cruzeiro, eles ficaram muito chateados, porque já tinha batido o martelo, já tinha aceitado tudo, era um dinheiro absurdo que entraria aos cofres do Cruzeiro. Então a discussão ela é muito ampla, mas em uma semana muito importante para o Cruzeiro, quem foi prejudicado foi o time do Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim imaginava um Cruzeiro enfrentando o América nesse segundo jogo. Lá no início, depois do primeiro jogo, ele imaginava um Cruzeiro encarando o América no Independência, tendo o Matheus. E a informação que temos é que o Matheus treinou taticamente muito pouco ou quase nenhuma vez ao longo dessa semana. O Matheus só fez parte física e ficava fora da parte técnica e tática do jogo pensando contra o América. Então acho que isso é um problema. Só uma coisa, o Eltinho tá falando isso e é real. Eu tava apurando com o Elton, inclusive, quanto o Cruzeiro levaria nessa negociação. E aí a negociação era 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O que significa isso? Que o Cruzeiro, a negociação ao todo poderia atingir os 20 milhões de euros. E se atingisse os 20 milhões de euros, o Cruzeiro levaria até 14 milhões de euros. Por quê? Porque o Cruzeiro, juntamente com o Leonardo Jardim, conversou com o Al Hilal e conseguiu ficar com 70% do valor total da operação. Cara, 70% do valor total. Se chegasse aos 20 milhões de euros, significaria que o Cruzeiro chegaria aos 14 milhões de euros. 83 milhões e meio de reais. Impressionante. É muita grana. Muita grana. É muita grana. Então a gente está falando de um negócio que para o Cruzeiro seria excelente do ponto de vista financeiro. E aí, vamos supor que o Matheus não batesse a parte dos bônus. Então, 18 milhões de euros fixos, o Cruzeiro poderia chegar a 12 milhões e 600 mil euros. Dá um pouco mais de 75 milhões de reais. O mesmo valor do Paulinho. O mesmo valor que o Atlético recebeu do Paulinho
com a venda do Paulinho ao Palmeiras. Eu quero posicionamento do Valu também sobre o assunto, mas antes só uma prestação de serviço aqui. Duas coisas. Fala de todo esse movimento, o que você pensa de tudo isso, e aproveita para falar sobre, bom, já que ele não treinou durante a semana, se você acredita que tem alguma possibilidade de ser titular amanhã? Boa tarde para você, HG, boa tarde para os amigos telespectadores. Bom, eu até também com base naquilo que vocês já trouxeram de informações, eu acho que o Matheus Pereira não tem que ser titular amanhã. E deve ser perguntado por tudo isso que acabou acontecendo essa semana. Pensa, eu sei que vai parecer, como que é a cabeça do cara, mas o técnico Leonardo Jardim conhece ele bem. Vai perguntar, e aí, tá disposto para ficar à disposição? Tô, então bora pro jogo. Não vejo motivo, porque em condições normais, ele bem fisicamente, sem nenhum tipo de lesão, como não tem, na verdade. Não, acho que o Matheus Pereira não deveria ser relacionado para o jogo para dar algum tipo de castigo. Eu não vejo dessa forma. Tá em condições, vai relacionado para o jogo, mas sob hipótese nenhuma ele deve sair no time titular. E não deve sair mesmo, até porque a maior parte dos trabalhos durante a semana foram feitos contando com a ausência dele. Bom, até onde consegui chegar também na questão do contrato que acabou não sendo assinado. Estava tudo, como você e o Thiago Fernandes também já trouxeram, inclusive lá desde o Band News na área. Muito obrigado a galera que tem se ligado ao programa lá no 89.5 FM. A questão foi relacionada a uma questão de bônus, tá? Não foi tempo de contrato e que teria sido vista ali pelo advogado. Aí a gente vai abrir muita discussão, mas e o tempo e tal? Então a questão da não assinatura seria algo com relação aos ganhos de bônus do Matheus Pereira que estavam em desacordo com algo que havia sido combinado e o advogado, que é um cara que está com o Matheus Pereira há muito tempo, acabou falando para que ele não assinasse. Fato é que o Matheus Pereira, ao que tudo indica, né, porque essa história depois dessa reviravolta, então eu vou falar dessa forma, ao que tudo indica, será jogador do Cruzeiro pelo menos até a janela de junho, aquela micro janela que abre de 3 a 10 de junho, e depois vem a abertura da janela oficial mesmo, de 10 de julho até 3 de setembro. Matheus Pereira acaba por toda a história que aconteceu, é claro, trazendo uma responsabilidade muito maior, um holofote muito maior para si, e vai ter que responder dentro de campo, voltar a fazer aquilo que ele já fez em algum momento. Lembrando que o Matheus Pereira, mesmo nessa má fase do Cruzeiro, ele em números, e aí são os números, não estou falando que somente os números devem ser considerados, porque daqui a pouco eu já sei que tem coleguinha que vai falar assim, então porque tem bons números pode tudo. Não estou falando isso não. Cita aí quem fala isso, irmão. Você é o mestre disso. Não cita não, você é o mestre. Então fala meu nome. Everton Guimarães, manda recado. É isso aí. Guimarães é o mestre de falar isso. O que você admite, então, que mesmo se o cara te trabalhar bem, ele pode fazer o que quiser na empresa. Terminar de falar porque já sassaricou, como diz o Alberto, né, sassaricou, como diz o Alberto Rodrigues, né? Então, se sentiu no direito de sassaricar. Então, desde 2024, ele é o cara que no futebol brasileiro tem mais participações em gols. Para isso tudo agora é fechar a boca, trabalhar dentro de campo, ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim e servir o clube que tem contrato em vigência com ele, que é o Cruzeiro. Para mim, de fato, é primeiro quem, depois o quê? É de fato. Uma coisa que eu levo para minha vida e conversando com o Rodrigo, que é uma grande figura de gestão da Orthopride, das clínicas da Orthopride, falando com ele um dia desse aqui ao lado na churrascaria. E ele falou comigo, hoje é assim que eu trabalho. Primeiro quem, depois o quê? Não é porque o cara joga, e aí estou falando, não é especificamente do Matheus Pereira não, tá? Para deixar bem claro. Isso vale para qualquer ambiente de trabalho. Não é porque o cara te entrega algo razoável ou bom que você tem que aguentar qualquer coisa. Eu não acho que é assim. E a pergunta que eu te fiz, você quis me agredir, mas não respondeu. Então eu vou voltar e vou fazer de novo. É titular para você contra o América? Claro que ele falou. Foi a primeira coisa que eu falei. Que ele falou. Mas peraí, chama o advogado então. aqui, ó. Só queria ver se o seu advogado estava atento, como o Matheus Pereira estava. Porque o seu advogado aqui, ó, tudo que você fala, ele defende. Então você vê que eu queria ver se ele estava atento. Ele esperou os 5 segundinhos. Tá vendo só? Mas, então você só tem uma um coisa, advogado. O que o Matheus Pereira fez não é correto para mim. Eu acho, ainda reitero o que eu disse na rádio, eu acho que o que o Matheus Pereira fez com o Cruzeiro
não é uma atitude correta. No qual sentido? No sentido de que ele já tinha feito tudo, já tinha dado o aval para tudo. O advogado dele... O advogado dele, você assina papéis se o seu advogado te recomendar não assinar. O advogado dele teve tempo suficiente para avaliar o papel. Eu estou perguntando para você. O advogado dele teve tempo suficiente. Se o seu advogado te recomendar... A condução foi errada. O meu advogado é competente. Ele tem tempo suficiente. Tira a competência. Então vamos falar do seu advogado competente. Se ele recomendar uma... Ótimo. Ele tem tempo suficiente para olhar as coisas. Mas tinha um prazo, ele pode arrepender até o último minuto. Tiago, nada. Pode arrepender até o último minuto. Peraí, posso te dar um ponto? Posso te dar uma informação? A condução foi errada. Posso te dar uma informação? Posso? Claro. Você autoriza? Então vamos lá. Informação. Conversei com 4 pessoas, contei toda a história. Por que aqui o tempo hoje é menor? Porque o programa hoje, sexta-feira, é um pouco mais curto. Infelizmente. Eu lamento também. Que você esteja no programa mais curto, você tinha que estar no programa mais longo. Então é o seguinte, quando agendou-se o exame do Matheus, aliás, os exames foram agendados, porque são vários exames. Tem que agendar. Extremamente detalhados. Leva muito tempo para fazer. Quando os exames foram agendados, o aceite da minuta já estava dado. A gente tem que prestar atenção nesse detalhe, ficar ligado nesse detalhe. Quando vai para os exames, o aceite estava dado. Volta dos exames, os exames vão para o Zenit, o Zenit avalia, aprova, portanto tem gente maldosa dizendo que ele foi reprovado em exame, é mentira, o Zenit aprovou os exames, então só faltava a assinatura, ele vai para a toca às 17 horas de ontem para assinar e o advogado chama 15 para 6 e diz, não assina porque teve uma mudança. Só que a informação que eu obtive é de que já havia dado o aceite da minuta. Mas que aí, prestando atenção, relendo aqui, eu vi que tem um problema no bônus de 2026. Não sei se foi o Tiago, se foi o valor ou você, disse assim... O Zenit estava disposto, inclusive, a fazer uma alteração... Eu falei, só que não havia tempo hábil, sim. A fazer, inclusive, a alteração sugerida pelo advogado, só que, como o advogado só retornou quase no vencimento do prazo, não teve tempo hábil. Aí o Zenit falou, olha, como o advogado demorou, então não tem mais tempo, um abraço, eu não estou confrontando as informações, nós estamos trazendo informações de vários lados. O que eu tenho como informação é que exatamente isso. O aceite da minuta, a minuta foi trocada. Então, quando foi para assinar, não era mais o aceite da minuta que ele havia dado. Essa é a informação que eu tenho. E por isso o advogado recomendou que não fosse assinado. Ponto. Aqui ninguém está falando da informação que o outro trouxe, a gente respeita. Apesar de não nos respeitarem aqui, né, alguns veículos de comunicação. Não respeita a opinião. A gente respeita a todos que trabalham com a apuração. Infelizmente isso não acontece de fora para dentro aqui, mas a gente de dentro para fora, a gente respeita sim todos os lados, todos os que estão trabalhando e apurando, não somente nesse caso, mas em outros. Então, a informação que eu tenho é essa. A minuta que havia sido acordada, ela foi alterada e acabou não acontecendo a assinatura. Por isso, o advogado recomendou a não assinatura do contrato. Esse foi nosso vídeo de hoje, né? Muitos estão felizes com a decisão do Matheus não ter assinado, né? Para o Cruzeiro, eu acredito que será muito bom, porque é, assim, um excelente jogador. Apesar de tudo que ele fez, eu acho que é a hora de darem as mãos e esquecer tudo e seguir em frente para o bem do Cruzeiro. E também para os torcedores que estão imensamente felizes com essa decisão. E eu gostaria de saber a respeito da enquete que os donos da bola colocaram no YouTube. Você acha que o Matheus Pereira deveria estar no próximo jogo como titular ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui a respeito das notícias do Cruzeiro. E é isso, fica com Deus e fui!